struggles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this big... Fala galera, sejam bem-vindos ao Super Gospel Mais Podcast. E hoje eu tenho o prazer e a honra de receber aqui no podcast, gente, ele que marcou e tem marcado a história da nossa música através de suas produções, composições e do seu legado. E hoje ele vai compartilhar um pouco com a gente desse legado, dessa trajetória de muito sucesso, de muitas vidas alcançadas para a glória de Deus. O filho da dona Ceni e do seu Edson tá aqui com a gente para bater um papo. Seja bem-vindo, pastor Emerson. Querido, obrigado, Rodrigo, por estar aqui, pelo convite. Alegria demais. Tenho certeza que vai ser um tempo precioso aí para nós. Sem dúvida, eu tava falando aqui com o pastor Emerson, quando ele chegou, já comecei a cantar aqui de volta a inocência, do 4x1, porque marcou. Essa música marcou muito, e por acaso essa música ela é parceria minha com o pastor Livingston Farias, que tá aqui hoje nos bastidores. Tá aqui do outro lado, gente, olha que honra. O pastor Livingston Farias é um parceiro querido de composição, e essa canção marcou muito a história da banda, né? E testemunhos. Na verdade, essa música nasceu... Posso falar já? Pode falar dessa, porque depois eu vou entrar em várias outras composições. Tá? É que eu vou falar dessa especificamente. Quando eu e a pastora Fernanda uma vez recebemos uma visita de um cantor que estava vivendo um momento de... Sabe quando o cara tá meio lost? Ele perde um pouco, ali o rumo. Perde o sentido, o propósito, porque se você não tomar cuidado, a agenda, a carreira, ela pode fazer isso de você. Você às vezes se torna um ativista, agenda lotada, mas você pode perder o propósito e o sentido pelo qual você faz aquilo. E uma vez recebendo uma visita desse cantor que foi pedir pra gente orar por ele lá em casa, e ele só desabafou. Ele falou: cara, eu perdi minha pureza, eu perdi minha inocência, eu perdi aquele brilho que eu tinha e não sei o que e tal. E no final nós oramos por ele e ficamos ali umas 2 horas orando, ministrando sobre a vida dele, e ele foi embora. E logo, acho que no dia seguinte, o Livingston chegou lá em casa, que a gente estava compondo para algum projeto, e eu comentei com o Livingston o que tinha acontecido, e a gente pegou o violão e essa música surgiu assim na sala, né? E em menos de 10 minutos a música surgiu, e falando sobre essa importância de voltar a essa essência, porque para mim, Rodrigo, o maior desafio na caminhada cristã é você amadurecer sem perder a essência, é você manter a sua chama acesa, a sua inocência, a sua pureza. O desafio não é como começa, é no que você se torna. E a sua história, a gente estudando ali a sua história, é uma história de milagre desde a infância. Desde os 8 anos. Você foi criado já num ambiente de adoração. Sua mãe com trabalho ali, muitos anos na casa ali de vocês. Sim, fui nascido e criado no Morro do Juramento, né, no Rio de Janeiro, Vicente Carvalho. E ali já começou esse movimento. Na sua infância você viveu um milagre lindo, né? Você foi curado de leucemia. De leucemia com 8 anos de idade, fui desenganado pelos médicos. Minha mãe dirigia um trabalho de oração no quintal da nossa casa por 35 anos. E aí, quando eu fui diagnosticado com leucemia, minha mãe, ela falou: Senhor, minha mãe tinha perdido 2 filhos antes de mim. E ela me consagrou desde o ventre. E ela lutou com Deus ali e falou: olha, o Senhor não me deu um filho para me tirar com 8 anos de idade. Ele tem um propósito para cumprir, ele tem um chamado. E foi ali um ano de luta, de tratamento, de busca, até que o médico falou: realmente não tem mais jeito, a gente vai internar ele para ver se consegue amenizar o sofrimento dele e tal. E nesse meio de caminho, num sábado, eu fui numa reunião de oração na Assembleia de Deus de Madureira, no porão. Tinha todo sábado às 3 da tarde, quem dirigia essa reunião de oração era a irmã Nilce, já dorme no Senhor, já ela. E nessa reunião de oração, 2 dias antes de eu ser internado, Deus revelou tudo para ela que estava acontecendo na minha vida, sem ela saber de nada. Ela não nos conhecia. E ali ela liberou uma palavra profética, uma palavra de cura. E na segunda-feira, quando eu fui para ser internado, o quadro já começou a mudar. A leucemia eles não estavam encontrando mais. Acharam uma infecção, que aí depois deixou de ser infecção, e aí depois passou a ser uma mononucleose infecciosa benigna, e aí o quadro foi mudando, e até que o médico falou para meu pai: ó, a gente não sabe explicar exatamente o que houve, mas seu filho está curado. Né? Então, assim, e aí desde então meu pai tinha feito um voto com Deus de que se ele me curasse da leucemia, tudo que eu despontasse para fazer para a obra, meu pai ia investir em mim. Meu pai era um operário da Light, meu pai não tinha grana, a gente morava no morro, né? E aí meu primeiro instrumento foi bateria. Logo após que eu fui curado, comecei a estudar bateria. Mas nas panelas de casa ali? Sim, nas panelas de casa, porque na minha igreja não tinha bateria, era a igreja batista, mas não era porque o pastor não deixava, não. É que não tinha condições mesmo. O único instrumento que a nossa igreja tinha era uma guitarra
Tonante. A Tonante reinou pelas igrejas. Tonante é membro assíduo de todas as igrejas. Ela é o membro mais antigo. E tinha um órgão e um harmônio. Lembra do harmônio? Você tinha que fazer pedalar. O exercício. Tinha que pedalar para encher o fole ali de ar e então tocar nas teclas, mas eu não chegava nem perto. Queria bateria. E aí eu comecei a estudar bateria na primeira Batista de Irajá, que tinha o grupo Sonoros. Hoje em dia, meu povo, você que é da geração do YouTube, agradeça a Deus, né? Porque tem tudo muito mais fácil. As informações estão ali. Antigamente, no máximo que tinha, né, pastor? Aquelas revistinhas que você comprava o quê? Na banca de jornal? Tinha um nome aquelas revistinhas, esqueci o nome disso. Mas assim, só tinha tablatura para violão. Não tinha para teclado. Né? Para teclado veio um tempo depois. Eles chamavam de modinha. Modinha, o nome da revista Modinha, que pegava as músicas de sucesso da época e botavam as cifras ali com o desenho do braço do violão, né? Então era o que tinha. Se você quer chegar a conquistar alguma coisa, se você quer pelo menos ser bom naquilo que você faz, você vai ter que pagar um preço. Não é simplesmente chegar. Aí chegava, por exemplo, na hora do ensaio, todo mundo que estava jogando bola, não que a pessoa não tem que jogar bola, eu tô falando de escolhas. Sim. Entendeu? Chegava na hora de tocar, eu tava com tudo embaixo do dedo. E os outros ficavam perguntando, como é que faz? Como é que toca? Cada um escolhe o que queria fazer. Eu escolhia ficar trancado tirando as músicas, porque eu queria, assim que eu me apaixonei por essa questão de música, eu sabia onde eu queria chegar. Entendeu? Então, tinha um preço. Tudo tem um preço. E as pessoas, elas não veem essa relação, não veem esse bastidor, só quando compartilha. Então, você que está assistindo a gente, de repente tem um sonho, tem um desejo de ter um ministério, né, frutífero, que cada pessoa que passe aqui, você pegue isso para o seu coração e coloque em prática, porque e tem uma outra coisa, eu vejo muitas pessoas esperando ter para fazer. E é muito importante você valorizar aquilo que Deus te dá na tua mão naquele momento e multiplicar isso, né, pastor? Sabe como eu comecei a gravar? Compartilha aí. Eu vi que a galera, tipo assim, um amigo queria cantar uma música de casamento, num casamento, mas não tinha playback naquela época. O que eu fazia? Tinha aquele tape deck que a gente conseguia fazer um ping-pong, né? Você gravava num ladozinho a bateria na mão, depois você gravava um piano. Então eu comecei a fazer meus playbacks assim e vendia. Eu queria cantar a música de fulano de tal, num casamento tal, mas não tem playback. Você faz pra mim? Faço, R$50. Então eu usava o que eu tinha. Então o pessoal que dá desculpa de não fazer porque não tem o que gostaria de ter, não, é o contrário. Começa a fazer com o que você tem. Não despreze o que você tem. Quando você não desprezar o que você tem, você vai estar habilitado para receber aquilo que você quer. E isso é muito importante para o músico, né? Até hoje. Para se desenvolver, né? Porque aquele que fica lá parado achando que já sabe tudo não evolui, né? Não, a gente nunca sabe tudo, cara. Né? Eu ouvi de um amigo meu que o sábio é aquele que está sempre pronto a aprender de novo aquilo que ele já sabe. Então foi o primeiro cantor que você produziu. Primeira oportunidade que eu tive, experiência de produção, tipo de fazer um arranjo de um disco inteiro, foi do Unção, que era uma coletânea que ele fez, e depois do Canções ao Anoitecer, que eu arranjei o disco todo. E fora isso, nesse meio tempo o Góes estava como diretor da Rádio Melodia. Então eu fazia alguns jingles para a Rádio Melodia. E até hoje, os jingles que rodam na Melodia, foi na época que eu fiz. Tipo, as frases, o slogan da rádio, a voz que fala o seu coração e tal. Isso tudo eu que fiz na época com o Marcos Góes. E aí veio a Vigília 1, a Vigília 1, que para mim foi o trabalho de maior desafio de ser feito. Por quê? Não foi gravado em multipista. Ele foi gravado em 2 canais, em LR. Ele foi direto para o DAT. Geral. Ele foi direto para Master. Então você não podia ter erro. Nós passamos o dia todo ensaiando, o Cidinho, que era o técnico, o engenheiro, né, o dia todo lá. Nada de overdubs e já ali. Entrando direto no DAT. Quem é da antiga sabe que o DAT era o que já ia direto para a fábrica, para prensar o álbum. Não tinha como consertar depois, você não tinha multipistas, era LR. Então o que você ouve ali na Vigília 1 foi o que foi executado no dia e sem erro. Tudo a vera. 1, 2, 3 e... tudo na mão. Então foi um dos maiores desafios, entendeu? Mas assim, sensacional. Eu gosto de ouvir aqui. Né? Porque a informação chegava muito mais demorada. Depois, entendeu? A informação chegando depois. E era o que a gente tinha na mão para fazer. E vamos fazer. E deu no que deu. O disco explodiu, vendeu. E marcou a história, né? São marcos, né? Eu tinha 17 anos de idade, cara.
E já vivendo com seriedade, né? Exatamente. Aquela coisa, oportunidades vêm. Se você tem sabedoria para aproveitá-las, as portas se abrem. Exato. A primeira oportunidade que veio com a Vigília já te apresentou para o mercado. Depois você foi também tocar com Altos Louvores, que foi a conexão com a Fernanda. Aí o que aconteceu? Eu conheci primeiro a Estela. Uhum. A Estela frequentava esse bar, o Aprisco. Entendi. Todos nós frequentávamos ali. E ali era muita conexão. Ali tinha o pessoal do Semeador, não sei se você lembra de Semeador. Sim. Família Olicar. Uhum. E a gente tocava junto. Que tá até hoje tocando pra até galera. Hoje, o Ronaldo, Bebeto, Rob, Rosana, na época o Davi Sicon, que hoje está até aqui na CB Rio como pastor da música ali. Tinha muita gente boa e a gente fazia instrumentais nesse bar às sextas-feiras, sexta e sábado. Então ali se conectava muita gente. Através da Estela, que a gente se conheceu também ali, eu fui conhecendo muito mais gente. E aí veio a questão do Altos Louvores. Eu conheci o Edivaldo, né? E o Edivaldo me chamou para participar de algumas gravações deles. A primeira música que eu fiz com Fernanda foi Meu Bem Maior, que era um período de Páscoa, assim, a gente falando e tal. Foi quando a gente até começou. Na verdade, ficou 7 meses a gente. Essas indas e vindas de ver repertório, de falar de trabalho. Nisso o Livingston estava fazendo um disco com a gente também. Fernanda acabou fazendo vocal nesse disco. A Estela também fazendo vocal. Às vezes dormia todo mundo no estúdio, virava à noite. E aí começamos a gerar o projeto da Fernanda, né? Então nasceu o disco Meu Bem Maior. E aí nesse período, nesse momento aí, a gente começou a namorar. E aí foi 1 ano e 1 mês de namoro, noivado e casamento. Aí você pensa, você que ouve o Meu Bem Maior, você acha o quê? Que rolou ali o que? Na música Quando o Amor Toca o Coração, mas não é composição de vocês, então não foi nesse... A música é minha e do Jorge Guedes. Ah, eu lembrava que era que o Guedes estava o Guedes, o que acontece? O Jorge Guedes era muito próximo da gente, né, nessa época, e ele um dia foi no estúdio e falou: Emerson, eu tô com uma música aqui, cara, mas ela assim, não é... Ela é romântica, mas eu não consigo terminar ela. E aí ele me mostrou o começo da música, né, que era Quando o amor toca o coração, traz um sentimento maior que a paixão, basta olhar um toque, nada mais, como só você me faz. Ele tinha até essa parte aqui. Aí a gente foi fazendo junto. Deus uniu as nossas vidas de uma vez. Mas você já estava gostando dela nesse momento ou ainda não? Já tinha tava brotando um sentimento já, entendeu? Fiz um arranjo básico assim e mostrei pra ela a música, né? Já com uma... Esperto, né? Vamos aproveitar o talento que Deus deu. Estratégia. Estratégia, pega a visão. Aí foi, a gente... E deu certo, cara, deu certo. Aí foi 1 ano e 1 mês e hoje a gente tem 25 anos de casados aí. Isaac, Laura. Bodas de prata, Isaac e Laura. Isaac já com 18 anos, Laurinha vai fazer 12, tá com 11, né? Tamo aí. E assim, a gente vai falar daqui a pouco um pouco sobre a família de vocês, sobre o casamento, mas esse disco marcou, primeiro, uma quebra de paradigma, porque na época as cantoras e os cantores eram tudo cantando na região mais aguda. Sim. Fernanda chegou com uma tessitura vocal totalmente diferente do que se fazia na época. Isso a gente fez um pouco no estúdio com ela. Eu percebi o grave dela. E eu tinha mesmo essa mesma observação. Eu falei, poxa, a maioria das cantoras que eu conheço, ou se não todas, são sopranos, né? Cantam lá em cima. Aí eu falei, Fernanda, vamos explorar o teu grave, né? Vamos explorar o grave dela. E aí começou, a gente achou essa região, né, dela que se tornou bem característica. O timbre da Fernanda é muito único, né? Sim. É muito autêntico. Quando você vai falar de contralto dentro da música gospel, você tem a Fernanda ali como exatamente, referência. É como referência. Né? Você, né? E eu acho o grave dela lindo, acho um grave limpo, ele é nítido. A gente já falando essa história, né? E assim, a gente que conhece a história de vocês e acompanha, já tive a oportunidade de bater papo com a Fernanda algumas vezes, né? Sim. Divulgação, é muito lindo ver os planos de Deus, os propósitos de Deus, assim. Se chegaram de maneira despretensiosa, com medo. E até eu queria até perguntar isso pra você, porque vocês trabalharam por muitos anos. Eu acho que é a figura dos bastidores mais emblemática. A gente está recebendo 12 convidados aqui essa temporada. Eu queria muito recebê-la, mas ela já tá bem resguardada. Mas sim, eu acho que é a figura mais emblemática dos bastidores da música gospel no Brasil, que é a Dona Invelise. Um feeling absurdamente fora de série ali, em escolhas de repertório. Sim. Uma empresa dirigida por mulheres. Assim, tinha um mentor
Que era o seu Harold, que fora de série. Uma das pessoas mais sensacionais que eu conheci na minha vida foi o Harold. E a Dona Evelise, como você falou, esse filhinho, eu sou muito grato a MK, eu sou muito grato à Dona Evelise. Eu não tenho... Assim, o sentimento que eu tenho é de gratidão. Vocês são filhos até ali, né? Daquela oportunidade, sabe? É muito ruim a pessoa às vezes sair falando do lugar onde ela foi abençoada, onde ela frutificou durante muito tempo. Eu não tenho. Empresa é empresa em qualquer lugar. Sim. Business é business em qualquer lugar. Não estou aqui para entrar nesses méritos porque e é muito natural a questão até de mudança de empresa. É muito natural. É muito normal. Mas o feeling da Evelise para a música, dela olhar uma música e falar, essa música é boa. Ela sempre teve esse olhar de enxergar algo, um potencial naquilo ali. E ela me deu a oportunidade. Quando ela conheceu o disco da Fernanda, O Meu Bem Maior, logo em seguida ela começou a mexer de produção. Mas tirando a Fernanda, advogado fiel, sim, que até hoje, e desde o início, a Lomara também falou isso, né? Quanto você contribuiu ali pro início da Bruna, né? Nas produções, a conexão da Bruna com vocês. A Bruna cantava no culto da casa da minha mãe desde que tinha 4 anos de idade. A mãe dela levava a Bruna para cantar no culto lá de casa. E aí a gente levou a Bruna mais ou menos com 8 anos para conhecer a Evelise. Eu não tinha, eu queria que ela eu queria que a Bruna crescesse, eu via a luta porque tinha aquela pegada da Bruna com a Cassiane, né? Mas eu via a mãe da Bruna foi uma guerreira. Ela era muito ousada. Eu falei isso com a Bruna, né? Desbravadora, né, a mãe dela. Desbravadora, olha. E a Bruna já sinalizava que ela queria dar uma mudada um pouquinho, acrescentar uma pitada um pouco mais pop. Sim. Na carreira dela. Assim, você tem memória dos bastidores dessa produção? Assim? Tem, porque antigamente era assim, a gente se Porque reunia... o repertório desse álbum é assim, é aqueles repertórios que vão fora da curva ali, né? É um repertório muito bom, do início ao fim. É um repertório que você não faz outro igual, nunca mais. O sucesso escraviza? Escraviza. O Miles Monroe, ele falava o seguinte, que o maior inimigo do teu progresso é o teu último sucesso. E esse projeto... Terremoto da Isla, que você dividiu a produção com o Rogerinho. Acho que, se eu não me engano, você produziu 5 canções desse projeto. Sim. A faixa título, Terremoto, você assinou. Foi um outro projeto que soprou a Isla pro Brasil, porque ela tinha vindo numa sequência ali, Deus Proverá, já tinha sido um álbum bem sucedido. Na Casa de Deus foi o primeiro disco de ouro da carreira dela, mas o Terremoto voou. O Brasil inteiro cantou e até hoje é o álbum de maior repercussão da carreira dela, apesar da Isla ter uma sequência de sucessos, de hits. Tem muito. Qual foi o diferencial também desse projeto? Você lembra de bastidores desse projeto, desse case? Eu não lembro muito, cara. Lembrar de todos os detalhes de bastidores é complicado. Sim. Mas eu lembro que a Isla, eu tinha feito Deus Proverá. Depois ela fez na Casa de Deus foi dividida a produção ali também. Mas não fui eu não participei desse. Teve uma galera dividida. E aí veio o Terremoto quando ela me chamou. A Isla, a gente tem uma amizade de longos anos. Eu costumo dizer que quando a música é boa, o arranjador não tem trabalho, velho. A Isla tem uma caneta boa. Ruim é quando a música precisa. Às vezes eu falei isso esses dias, que foi na igreja até, num culto do músico que a gente tem lá, que às vezes o arranjador se torna um cirurgião, né? Ele tem que fazer cirurgias na música. O arranjo ajuda? Ajuda. Mas quando a música é boa, o arranjo flui muito mais fácil. Você tem algum projeto favorito de todos que você fez? Algum que te marcou mais delas? O Por Toda a Vida diz... Por Toda a Vida. Ele foi ali o fora da curva, né? Na carreira, né? De repercussão. Por Toda a Vida que tem aí. Eu canto glória. É isso. Que tem aquele VHS que vocês gravaram na época no Olimpo, né? Que tem um solo de gaita que é na direção de Deus. Fernanda, projetos. Você falou de um projeto que... Eu já falei isso com a Fernanda, eu falei, Fernanda, é muito fora da curva, é de um repertório extremamente bem escolhido, que foi o Quebrantado, e no digital, Espírito Santo ainda é a número 1. É aquela canção que a gente sabe que existe o sucesso dentro das igrejas e existe o sucesso que rompe a bolha da igreja e se conecta com pessoas de religiões diferentes. Espírito Santo cumpriu esse papel. Sim. Espírito Santo é cantado em velório, é cantado em igrejas, é cantado em tudo que é lugar. É uma música que traz um consolo, uma composição da Isla, né? O que esse projeto, se trazendo à memória, o que você acha que conectou tanto ele às pessoas? Eu acho que é se identificar um pouco. Porque, por exemplo, vamos lá, contar um pouco a história. A música
Quebrantado Coração, Amo o Senhor e Ninguém Vai Me Deter foram compostas no mesmo dia. Só que tem uma sequência. Nós tínhamos acabado de passar por uma perda do nosso segundo bebê, que para mim foi muito traumática, mais do que para Fernanda. Embora tenha sido a gestação que tenha ido mais longa, que eu já tinha escutado o coração, a gente estava fazendo planos, né, começando a montar enxoval, e eu estava um dia no estúdio gravando Raíssa e Ravel, quando a Fernanda me liga chorando e fala, vem para casa. Quando ela ligou chorando, falando, vem para casa, eu já sabia o que tinha acontecido, que eu já conhecia isso. E aí eu chego em casa, ela me mostra o laudo dizendo, olha, morreu, parou de bater o coração. Aí tive que levar ela para o hospital. Olha só que coisa louca. Meu pai infarta. Meu pai infartou. Fernanda perde o bebê. Só que a Fernanda tinha tomado tanto remédio para fechar o útero, que o útero dela precisava agora ser tratado para dilatar, para poder fazer a curetagem. E ela ficou internada em São João do Meriti por 4 dias, se eu não me engano. Eu passava a noite com a Fernanda no hospital, então eu estava nesse momento. Quando resolveu as situações, por exemplo, Fernanda tirou o bebê, ficou lá internada um tempo ainda, e meu pai conseguiu operar o coração, eu desabei emocionalmente. Eu cheguei em casa um dia, morava na Penha nessa época, eu caí de joelho na sala, eu só gritava, eu urrava literalmente, chorando, um choro, aquele choro da alma, um choro, muito choro, de mágoa, de tristeza, do peso também, sabe, da situação ter sido resolvida, pelo menos deu um desfecho. Aquele esgotamento. Mas só que eu me tornei uma pessoa muito amargurada. Eu me tornei amargurado. Eu era muito ativo na igreja, sempre fui ativo na igreja, amo igreja local, não negocio igreja local. Igreja local para mim é tudo, é a minha base. Eu continuava indo para a igreja, mas eu não tinha mais a mesma motivação, indo para a igreja, mas magoado com Deus, indo para a igreja, tocando, fazendo, e muito mal com aquela situação toda. E um dia, depois que a Fernanda já estava em casa, algum tempo depois, meu pai já estava em casa, tal, a gente estava de madrugada um dia deitado na sala, e tinha um violão que há muito tempo eu não pegava nesse violão. Não pegava instrumento nenhum. Eu tocava na igreja porque tinha que tocar, ia para o estúdio, cumprir prazo, que tinha que entregar trabalho, mas não, aquela coisa de sentar, de tocar aqui uma música, não fazia mais isso. E aí eu peguei o violão e me veio a frase, Senhor, eu queria ter tanta coisa para te dar, eu não consigo mais orar, eu não consigo mais falar contigo. Eu estou em pedaços, eu estou quebrado. Tal. E aí eu comecei a dedilhar, foi quando saiu, tudo que eu tenho a te ofertar é um quebrantado coração. E, né, fico até arrepiado quando eu lembro. Aí eu falei, eu queria ter muito, muito mais, mas eu só tenho isso aqui para te dar. Tipo, na época, eu lembro que a oração era, será que o Senhor recebe alguma coisa minha ainda? E a Fernanda estava na sala, aí a gente começou a dedilhar, e aí foi vindo o refrão, um quebrantado coração, move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu para nós. E aquela canção começou um processo de cura na minha vida, né? E aí a gente começou a se alegrar naquilo, eu e Fernanda só dentro de casa tocando esse refrão. Então essa música veio como cura para mim, como bálsamo para mim. E aí a gente foi dormir. Quando eu amanheci o dia, eu fui para um teclado que ficava num quartinho lá e fiz a música Amo o Senhor. Amo o Senhor, meu Salvador, que saiu na sequência desse dia que eu acordei, sobre o reflexo da quebrantado coração, entendeu? Então por isso que eu falo, tudo aquilo que faz você conectar com a dor das pessoas vai gerar um resultado, e é verdadeiro, porque nasceu da minha dor, entendeu? Foi verdade para mim, foi cura para mim, porque foi preparado por Deus. Era a primeira semana que a gente tinha saído pós o luto, saído de casa. E aí a gente passa por isso. Até a sequência, quebrantamento, a dor, a adoração e o júbilo. O júbilo. A sequência. A sequência. Então foi... O processo de dor, de luto e o resultado glorioso. Sim. Esse álbum veio numa coisa intimista. Ele todo tem essa vibe intimista, apesar de ter as músicas de celebração, como Ninguém Vai Me Deter. Mas vem Ele É Por Mim. Que é outra só. Ele É Por Mim, fiz na casa. É só música linda. Você que tá assistindo a gente, vai aí na sua plataforma digital preferida agora e ouve Quebrantado Coração, você vai entender o que a gente tá falando. Por exemplo, Ele É Por Mim, eu fiz na casa de um pastor amigo de Belo Horizonte que estava sendo perseguido na denominação
sofrendo pra caramba, querendo desistir de tudo. A gente pegou o violão e eu fiz a música pra ele. Falei, amigo, essa música é pra você. Na sequência, Apenas um Toque é um álbum totalmente diferente. Apenas um Toque nasceu da congregação, do ambiente congregacional. Na época vocês estavam na Batista Ebenezer? Batista Ebenezer, minha igreja por 33 anos. Foi a minha primeira igreja. Aí foi a minha terceira igreja, né? Eu fui 33 anos da Ebenezer, 9 anos da Atitude, e estou há 5 anos com a IPAM, vai fazer 6 anos. O Apenas um Toque é o seguinte, Fernanda tinha acabado de ter o Isaac, né? Ludmilla me chama no escritório dela com a Fernanda e fala, Fernandinha, tem uma música pra vocês. Aí começa. Dá-me filhos. Dá-me filhos. Aquele jeito dela, dá-me filhos. Falei, uau, que música louca, velho. Dá-me filhos, se não morre. Falou, se foi o clamor de uma mulher, seu nome era Fernanda. Tinha tudo, eu falei, essa música tá. O álbum tem todo um feito, mas já falei isso com a Fernanda. Ela sempre teve essa pegada de... Eu já vi ela falando até sobre as composições do Livingston, né? Que tem essa pegada diferente... E que ela sempre foi de gravar e as pessoas falando, nossa, como que se encaixa perfeitamente, porque ela tem esse lance de desbravador à frente, né? De cantar o que... Mas não é querendo ser superior, não é nada disso não, mas é de ter coragem de cantar alguns temas. Coragem. Algumas coisas que ninguém teria coragem, ou que acham que não são populares. Sim. Entendeu? Então... É muito... A linha de você não negociar a tua integridade no altar da popularidade é muito grande. Apenas um Toque foi o primeiro DVD gospel a ganhar disco de ouro, né? Foi o primeiro DVD a ser gravado pela MK com casa esgotada, com 3 dias, ingresso esgotado 3 dias antes. E DVD de ouro também foi o primeiro. DVD de ouro. Então, Apenas um Toque, a música do Clênio, que nasceu o quê? Da congregação, ministrando na igreja local. Falar de composição? Vamos. Porque a gente falou de várias músicas aqui que se conectaram ao Brasil. Eu vi você falando, você também citou isso aqui agora, que o grande desafio do ministro é se conectar com a dor da pessoa. A gente falou aqui de Advogado Fiel, Quando Eu Chorar é Sua. É muito choro, né, velho? Deixar a Lágrima Rolar, que foi outra da Bruna, de muito sucesso, é sua. É minha com Clênio. Né, também. Que são aqueles parceiros que estão ali, Livingston, Clênio, fazem parte da sua história. Porque a gente identifica, a gente pega... a veia, né? A gente tem um sync que a gente fala e a gente consegue entender a linguagem um do outro. Porque você precisa, a gente é tipo de amigo assim, fala assim, velho, vamos chorar? Ou então vamos gritar? Vamos quebrar um prato junto? Que tá complicada a coisa? Então a gente se identifica nisso. Ou às vezes vamos ficar em silêncio, porque isso faz parte da amizade também, né? Nem sempre você tem o que falar. Né? A Lágrima Rolar nasceu assim, tava eu num estúdio. E aí chegou o Clênio lá e falou, pô, cara, pô, tá difícil pra caramba, tô passando umas lutas e tal, queria só chorar, velho. Aí o Clênio começou com um refrão, né? Eu só queria levantar as minhas mãos e te adorar, deixar. Ele tinha só essa parte da música. Aí a gente ficou cantando isso. Aí eu fui e no mesmo dia fiz a primeira parte. Tenho tantas coisas pra dizer, tenho... Que é aquilo que a gente estava sentindo na hora. Eu tenho problema com gente que não sangra. Eu tenho problema com gente que é só vitória. Porque a vida do crente, ela não é só vitória, irmão. Rodrigo, vamos lá, vamos ser sincero. A gente tem luta, mano. A gente passa tribulação, a gente passa por perda. Nós sabemos que somos mais do que vencedores. Todos nós conhecemos o final da história. Nossa vida ela é vitoriosa, sim. Nós ganharemos a coroa da vitória, sim. Uma coroa, né? Paulo vai dizer para todos aqueles que amam a sua vinda, está reservada a coroa. A gente acredita nisso, mas enquanto eu estou nessa carne, nesse corpo, eu estou sujeito as tempestades e lutas da vida, ganhos e perdas. Eu vou passar por isso. Então tem gente que entra por um caminho muito triunfalista da coisa e que, cara, olha, eu queria dizer que é tudo só vitória, mas não, mano, você vai chorar também. Eu acho que isso que conecta, porque a pessoa no dia a dia... eu vi até a Pastora Lé, um beijo, Pastora Lé, querida, parceira demais. Ela falando, Rodrigo, eu queria muito essas músicas todas que falam disso, daquilo, mas gente, no dia a dia é tanto desafio, né? A Pastora Lé tem essa marca também, né? De contar história, músicas narrativas, né? Porque a galera no dia a dia... E a música conectou, por quê? Porque as pessoas passam por isso. E à medida que você traz essas músicas de esperança que conectam, elas podem olhar para Jesus na certeza que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, você não tem como adivinhar que uma música vai explodir.
assim, um termômetro bom é a igreja. Uhum. Quando você canta na igreja, né? Mas, às vezes, pega numa igreja e não pega em outra. Porque ainda tem isso, né? Quando a música estoura, ela conversa com a pentecostal, com a neopentecostal, com a tradicional. Há uma conversão geral, geralmente. A primeira né? surpresa de ver uma música minha sendo cantada por igreja foi A Tua Glória. Eu vejo a glória do Senhor. E como que é ver ela cantada até hoje? Isso foi de 95. Foi 95. Meu bem maior. Foi uma surpresa absurda. Eu nunca imaginava ter uma música minha cantada pelas igrejas no Brasil. Eu acho que nem a Fernanda canta tanto essa música quanto as igrejas cantam. As pessoas cantam essa música e, tipo, em alguns lugares e nem sabem que a música é minha. Uhum. Entendeu? Então acontece isso. Isso aí é muito legal. É da hora demais. Fazer parte disso. De ver que é algo tão particular, porque a composição é isso, né? E a maneira como nasceu, né? Assim, despretensiosa. Uhum. Essa música foi num dia, numa segunda-feira, tinha acabado de gravar, botei um loop no teclado e fiquei tocando, eu e Fernanda e tal. E aí eu fiz a música assim, na hora, a música surgiu. E aí eu ensinei pra igreja. Aí a igreja pegou, a minha igreja local. Uhum. Ficou sendo a música da igreja. Depois, Carlos Félix cantou na Donep. Já teve alguma situação que você fala assim, era pra ter dado bom, mas deu muito ruim? Alguma história, de repente, de estrada, o que vale é a intenção? Assim, pô, valeu a intenção, mas aqui, nessa situação aqui, deu muito ruim. Tava tudo pra dar certo, mas não saiu legal. Acho que tem algumas, né? Nem tudo dá certo. Nem tudo dá certo, Nem né? tudo dá certo. Os perrengues do caminho. Estrada várias vezes, a gente já passou sufoco, né, cara? Várias vezes. Sufoco de todos os tipos. Sufoco, passar fome, literalmente. Sufoco de, às vezes, pesado. por exemplo, porque às vezes a pessoa que te contratava, ou te levava, convidava, normalmente assim, se preocupam com a tua chegada. Uhum. Te recebem, te botam ali, mas depois do evento vai cada um pro seu lado e você fica assim, onde é que a gente vai jantar? O que a gente vai comer? O hotel tem serviço? Não. E às vezes o hotel era tipo interior do interior do interior. Cara, largaram a gente aqui, velho. Eu tô lembrando aqui de uma história que a pastora Léa me contou uma vez, que ela foi cantar no interior, daqui a pouco quando ela abre o vaso, sai um montão de sapo, sapinho pequeno ali pulando e ela gritando, aí mudou de quarto, os perrengues de estrada. Uma né? vez estava com um 4x1 no interior de Rondônia. Uhum. Botaram a gente num hotel que era meio hotel fazenda, no meio do mato, tinha umas... Aí dormiu eu... Grandes chances de dar ruim. Eu e Duda no mesmo quarto. Eu na parte de cima, o Duda dormiu na parte de baixo. Tinha 2 andares. Beleza, dormimos. Acordou. Quando eu desço assim, falei, e aí, Dudão, pô, vamos tomar um café. Aí o Duda deitado assim com o travesseiro. Pô, cara, bora, tô com fome e tal. Daqui a pouco o travesseiro dele faz assim, ó. Começa a se mexer. Aí eu falei, velhão, tem uma parada se mexendo no teu travesseiro. Aí quando ele olhou assim, o negócio se mexendo, ele dormiu o tempo todo com um sapo dentro do travesseiro dele. Que isso? Que situação, hein? Dormiu o tempo todo com um sapo dentro do travesseiro dele. Gente, é muita história pra gente resumir isso daqui nesse pouco tempo, mas eu creio que muita coisa maravilhosa foi compartilhado aqui nesse podcast. Muita coisa que com certeza, se você ouvir, botar em prática na sua vida, vai gerar frutos, assim como foi na sua vida. Isso. E eu te chamei aqui para participar porque você tem a sua trajetória marcou a música gospel, marcou a vida de tantas pessoas, tantas canções suas ainda tem abençoado, músicas que foram gravadas em 95 ainda são cantadas hoje nas igrejas. Obrigado, eu louvo mano. a Deus pela sua vida. Obrigado por você ter vindo aqui compartilhar. Obrigado aí pelo convite. Um pouquinho, porque tem IPAN, gente, tem tanta coisa que eu queria aqui trocar ainda de ideia, mas a gente tem um tempo aqui. A gente marca outra oportunidade. A gente marca na segunda temporada o pastor volta aqui pra contar. Tem chances de gravar ainda alguma coisa solo, pastor? Não penso. Mas com a IPAN, não é projeto. Você fez agora recentemente Fiz com a IPAN, a igreja. Ali, a gente está organizando, a IPAN é uma igreja nova, né? Então tem coisas que a gente está estruturando ainda e eu gravei, mas hoje eu não penso em fazer nada solo. Não por agora, não é projeto, não está na minha lista dele. Vai no Spotify, então ouve os outros álbuns, né? Ouve o que já tem por aí. Tem Carpinteiro, tem Adorarei, tem vários lá. Tem. Eu estava lá. Eu estava lá. Gente, que letra forte. Eu fui ouvir novamente essa semana. Que letrão. Coisas da vida real. Pastorzão. Valeu, mano. Muito obrigado, foi bom demais ter você aqui com a gente. E galera, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Essa foi a participação aqui do pastor Emerson Pinheiro. Aqui na descrição do vídeo tá aí as redes sociais do pastor pra você não perder nada. Vai também no canal da IPAN, se inscreve no canal da pastora Fernanda, porque as mensagens estão lá, né? A galera vai poder ser abençoada. Valeu, pessoal, Deus abençoe. Um abraço.